Fala aí, moçada bonita, bom dia, boa tarde e boa noite, boa madrugada para quem tá ouvindo na madrugada aí. Tô aqui mais uma vez gravando um vídeo para você, de algo que Deus colocou no meu coração. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, fala do profeta sem honra na sua terra, ou seja, onde você é conhecido pela sua origem humilde, não pelo aquilo que você tem a oferecer, que no caso era Jesus. Jesus estava ensinando na sinagoga lá, que na época era o templo religioso da época, né? É como se fosse uma igreja, uma congregação que fazia parte do templo de Israel, né? Que era o templo de Salomão. Não exatamente o templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi destruído, mas foi reconstruído depois, pelos próprios judeus. Mas essa reconstrução desse templo, que era o templo onde se oferecia o sacrifício, onde os sacerdotes, os escribas, todos ali ficavam. E tinha as sinagogas, ou seja, congregações, repartições, vamos colocar assim para você entender, espalhada ali pelo reino dos judeus. Então, numa dessas sinagogas estava Jesus, aonde ele morava, nessa sinagoga, e Jesus apareceu lá um dia para poder ensinar, falar sobre a palavra de Deus. Começou Jesus a falar, e as pessoas começaram a se admirar com a sabedoria de Jesus. As pessoas começaram a se admirar das palavras que Jesus falava, dos ensinamentos dele sobre a palavra de Deus. Coisas que eles não ouviam, não tinham ouvido ainda alguém falar daquela maneira. E Jesus estava falando. Só que aí começaram a reconhecer Jesus pela sua origem humilde. Começaram a dizer assim, esse não é o filho da Maria, esse não é o filho do José, o carpinteiro, seus irmãos não são Tiago, Judas, tal, Beltrano, Ciclano. Quem é este? É aquele fulaninho lá, ele é aquele fulano. Então, a Bíblia vai nos dizer um pouquinho mais para baixo, depois essas pessoas começarem a reconhecer Jesus, não pelo que ele ensinava, não pelo que ele tinha para oferecer, mas pela sua origem humilde, a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali. As maravilhas que Jesus fez, que está descrito na Bíblia, nos 4 evangelhos, foram feitos fora da sua terra natal. Ali Jesus só conseguiu colocar a mão sobre poucos doentes e curar. E aí eu acho, aqui um achismo meu, que Jesus curou aqueles doentes nem pela fé deles. Nem foi pela fé, mas pela misericórdia de Deus. Jesus chegou lá e disse, eu vou curar esse fulano aqui, esse ciclano aqui. Apesar de não crer em mim, apesar de não acreditar em mim, eu vou lá curar. Agora o resto não tem como realizar, porque depende da fé deles. Interessante isso. Dentro da sua própria terra, sua terra natal, onde Jesus poderia realizar vários milagres, que era onde ele nasceu ali, ele não conseguiu fazer nada, exceto colocar a mão sobre alguns doentes. O que são alguns doentes diante de todos os doentes que Jesus curou, diante de milagres extraordinários, como um deles é ressuscitar mortos, andar sobre as águas, entre outras coisas, expulsar demônios, aí por aí vai. Rapaz, eu fico pensando como que o ser humano é. Ele te reconhece não pelo aquilo que você tem a oferecer para ele. Sabe, aquele dom que Deus te deu, aquele conhecimento, aquele talento que você tem, que Deus te deu. As pessoas não te reconhecem por isso. Você passa por isso? Você está passando por isso? Elas querem ver a sua origem. De onde ele veio? Quem é ele? Ele tem isso, ele tem aquilo, sabe? Talvez um diploma, talvez você não é alguém formado numa faculdade, mas você tem um talento, a qual o diploma é um simples papel dentro daquele talento que você tem. Às vezes você chega num lugar, as pessoas querem te reconhecer pelos seus títulos. Ou você quer ser reconhecido pelos seus títulos e não pelo aquilo que Deus te deu. Agora eu inverto as coisas aí. Não queira ser reconhecido pelos seus títulos, porque os seus títulos não são nada perto daquilo que Deus colocou no seu coração, perto daquilo que Deus, o talento que Deus tem, o dom que Deus tem com você.
E as pessoas às vezes não te reconhecem. Não queira ser reconhecido pelos títulos. Queira ser reconhecido pelo Espírito Santo de Deus que brilha em você. Tá? Às vezes as pessoas também não vão te reconhecer por isso, pelo dom que Deus te deu. Volta ao foco da mensagem aqui. Elas queriam que Jesus oferecesse mais. Queriam que talvez Jesus viesse de uma nobreza real, né? Que Jesus tivesse poder aquisitivo, que fosse alguém mais renomado ali, para eles darem crédito a Jesus. Às vezes a gente pensa assim, quem é Jesus para eu confiar nele? Será que ele tem algo a me oferecer para que eu possa confiar nele? Jesus tem tudo para te oferecer, mas ele não vai te dar nada do que você está pensando que ele precisa te dar para você reconhecer. A caminhada com Deus funciona diferente, meu querido. Primeiro você tem fé, depois você recebe aquilo que a sua fé acreditada a ele te dá. E a Bíblia diz em Hebreus 11 que Deus é galardoador, ou seja, ele é recompensador daqueles que decidem crer nele, mas crer sem interesse. Crer em Jesus sem interesse. O que Jesus tem para me oferecer? Quem é Jesus? Não queira perguntar quem é Jesus. Vou pesquisar quem é Jesus. Será que ele é isso mesmo? Você não vai receber nada. Talvez poucas migalhas. Né? Migalhas daquilo infinito que ele pode te dar. Talvez por compaixão, por misericórdia, ele vai realizar alguma coisa na sua vida. Mas você não vai experimentar o infindável daquilo que ele tem para você, porque você está querendo que ele te ofereça um título, algo que você possa se apoiar para crer em Jesus. Eu vou entregar minha vida para Jesus, mas o que vai ser disso? Que garantia que eu tenho? Não queira garantia. Queira depositar fé. Aí eu te digo, você não sairá decepcionado. Não busque em Jesus realizar seus projetos e sonhos próprios. Não busque em Jesus realizar aquilo que é próprio seu. Não, porque você não terá essa garantia. Mas queira se entregar para Jesus, depositar fé nele, crer nele no escuro, às cegas assim. Ó. Eu sou prova disso. Muitas pessoas são provas de que quando a gente se entrega para Jesus, dizendo assim, olha, eu te entrego o controle da minha vida. Eu sou teu, não quero nada seu. Eu só quero que você controle a minha vida. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu filho, eu quero a sua companhia. E só isso me basta. Eu preciso de você, Jesus. Eu preciso de você. É só isso que eu preciso. O resto eu não preciso mais, porque se eu tenho você, é o bastante. Não faça como aquelas pessoas. Quem é esse? Não é o fulaninho? Não é o ciclaninho? Aquelas pessoas não experimentaram o que os outros povos, aldeias da região experimentaram. Quantos milagres maravilhosos Jesus fez. Quantos milagres emocionantes, quantas vidas transformadas. Porque as pessoas olharam para Jesus e viram Jesus. Esse homem é diferente. Esse é o próprio Deus na terra. Muitos reconheciam Jesus assim, sabia? Esse é o próprio Deus na terra. Esse é o Filho de Deus. E essas pessoas experimentaram tantas coisas. Faça isso. Deus te abençoe. Fui!